Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Me chamo Felipe Dabu e hoje a gente inicia aqui mais uma análise flash, dessa vez conversando um pouquinho sobre IRB, né, Código de Negociação, e RBR3. Só que antes de mais nada eu tenho que deixar alguns recadinhos aqui para vocês. O primeiro deles é que as análises realizadas no decorrer desse vídeo não representam recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Negociação de valores imobiliários é uma atividade de risco, portanto. Estarei deixando as minhas redes sociais e outros meios para contato aqui embaixo. Então tem o meu site, onde tem um formulário de contato. Vocês podem me mandar diretamente um e-mail. Tem o grupo aí, o canal, na realidade, público no Telegram, que deu a sugestão para eu fazer esse vídeo. Então eu faço enquetes lá, eu faço sorteios, vai ter o sorteio de 6 mil inscritos aqui no canal lá, onde eu vou sortear algumas ações da Itaúsa. Que mais? A gente tem aí espaços para fazerem solicitações de análise nos vídeos de fechamento, nos vídeos de position, tudo lá no canal do Telegram. Tá? Então esse é um espaço bem bacana que a gente tem aí para conversar, para se comunicar, para poder entender melhor, meu espectador, né? Qual que é a cabeça do meu espectador. Tem meu canal aí também no Instagram, tem o Twitter e vamos nessa. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos conversar um pouquinho sobre IRBR3. Deixa eu só excluir esse estudo aqui que eu estava fazendo, tá? Deixar neutra a tela. Pois bem, pessoal, eu vou explicar para vocês um pouquinho qual que vai ser a análise que eu vou fazer aqui para vocês. Só para vocês entenderem o contexto. Eu gosto de analisar os ativos em diferentes escalas gráficas. Então eu começo pela escala semanal, onde cada barrinha dessa é o consenso entre compradores e vendedores durante o período de uma semana. Aí eu vou para o gráfico de escala mensal, onde cada barra é o consenso dos compradores e vendedores durante o período de um mês. E eu vou para a escala diária, que é a escala de menor relevância, onde cada barrinha é o consenso entre compradores e vendedores durante o período de um dia. Por que eu faço isso? Pois bem, o mercado, pessoal, ele trabalha sempre em tendências de alta, tendências de baixa, tá? E em alguns prazos, em algumas escalas gráficas, o mercado vai estar em uma tendência, enquanto que em outra escala gráfica ele pode estar na tendência oposta. Então, enquanto no diário um papel pode estar em tendência de alta, no semanal ele pode estar em tendência de baixa. Tá? E eu sempre vou dar preferência para as escalas gráficas que possuem maior volume operacional, que possuem um consenso mais forte entre compradores e vendedores. Tá? Quais são essas escalas? Pois bem, a ordem é mensal, semanal e diário. Afinal, mensal tem muito mais volume ali, tem muito mais dinheiro, tem muito mais consenso envolvido no período de um mês do que o semanal, que é somente uma semana. E mais consenso ainda do que o diário, que é somente um dia. Tá? Então sempre as escalas gráficas maiores vão nos dar os melhores sinais, as melhores oportunidades de entender como é que o mercado está funcionando. Vamos começar com a escala semanal, que vai ser o meio termo aí, né, o meio da nossa gangorra, e depois a gente vai dar um pulo na escala mensal e na escala diária vocês vão entender o contexto como um todo. Tá bom? Bom, gráfico semanal, pessoal, logo de cara a gente observa o que aqui? Topos e fundos descendentes. Quais são os últimos topos aqui? Sem considerar esse aqui, tá? Sem considerar esse aqui que tá formando ainda, não foi confirmado. A gente tem este topo aqui e a gente tem este topo aqui. Então, isso aqui já nos sinaliza, em conjunto com todas as médias móveis, e pessoal, você me pergunta quais médias eu utilizo, tá aqui, ó. Média móvel exponencial de 9 períodos, que é de curta duração, a de 34 períodos, que é intermediária, e a de longa duração, para ver qual que é a tendência primária, 80 períodos. Todas elas apontadas para baixo, junto com essas duas últimas formações de topos descendentes, tendência de baixa. E dentro de tendências de baixa, a gente procura por vendas. Vendas, nunca por compras. A regra número 1 da análise técnica, pessoal, é você sempre operar a favor da tendência. Quando tu opera contra a tendência, é que nem você remar um barco, tá? um caiaque,
contra a maré, contra a correnteza do rio. Não dá certo. Não dá certo. Então, aqui a gente teoricamente teria que estar buscando por vendas. Tá? Ah, Felipe, mas eu quero buscar por compras dentro de RBR3. Tudo bem. Espere a reversão de tendência. Quando que uma reversão de tendência ocorre? Quando a gente tem uma quebra de padrão. Qual seria a quebra de padrão mais visível aqui? Os topos que estão descendentes passam a estar ascendentes. Então a gente teria que ter um topo sendo formado maior do que este topo aqui, que é o topo 1. Então, a gente teria que ter um outro topo aqui sendo formado. Na semana passada, o mercado tentou fazer este topo, tentou construir aqui um novo topo, mas reparem como ele negou. Ele deixou um sinal com a conotação extremamente baixista dentro de uma zona de resistência. Qual o sinal que foi esse? Um candle que a gente entende como estrela cadente, tá? Um candle com uma sombra bem longa e um corpo pequenininho em uma região de resistência, nos dá a entender de que essa formação aqui, esse rompimento de topo anterior foi negado. E a gente tem em construção ainda um topo que teoricamente estaria no mesmo nível que o topo 1. E a gente ainda não tem uma tendência de alta aí. Uma coisa que eu gosto de comentar com os amigos é a curvatura das médias, né? O primeiro passo para uma nova tendência surgir é a média de 9 períodos apontar para cima. Apontar para cima. Reparem como ela já apontou para cima aqui. Inclusive, eu realizei na semana passada uma compra através desse sinal aqui, na superação dessa máxima. É um setup que a gente conhece como 9.1 de compra do Barry Williams. A gente espera a média que vem caindo apontar para cima. Tá? E a gente marca esse candle que provocou essa mudança de curvatura. A entrada fica na superação da máxima e o stop logo abaixo da mínima. Com este sinal aqui, e aproveitando que eu estava no lucro, eu acabei zerando a minha posição na perda dessa mínima. Tá? Para garantir que pelo menos eu ia sair aí, né, no 0 a 0 ou com uma perda muito pequena. Uma perda aí de 5%. Quais são as expectativas agora? Reparem como a média já está apontada para baixo essa semana de novo. Vamos tentar dar uma olhada no gráfico diário, entrar no gráfico diário para a gente entender um pouquinho disso aí. No gráfico diário a gente já vê que a gente tinha duas médias apontadas para cima, ou seja, a gente já tinha o preço fazendo um pivô de alta, rompimento esse que foi confirmado aqui, mas que o mercado negou. O mercado negou esse rompimento, produzindo aquela barra que a gente viu no semanal. Repare, este candle aqui ele fecha acima dessa zona de resistência, mas logo no candle seguinte o mercado entrega todos os ganhos e volta a negociar abaixo dessa zona aqui. Isso aqui, pessoal, isso aqui é sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza. Isso a gente entende como um sinal de fraqueza. Jamais, dentro de um rompimento, o mercado pode voltar para a zona rompida. Jamais. Jamais. O máximo que pode acontecer é ele vir testar essa zona rompida, mas ele tem que fechar, continuar fechando acima dessa zona para manter esse rompimento, para o rompimento continuar válido. Coisa que não aconteceu aqui em IRB. Então, realmente está difícil da gente encontrar algum sinal em IRB que nos sinalize para uma possível reversão de tendência. Tá? A gente entenda o que a gente fez. A gente pegou o gráfico semanal, identificou qual que é a tendência, e a gente foi no gráfico diário para tentar entender qual foi esse último movimento e ver se não existe uma possibilidade de reversão de tendência. Existe uma possibilidade deste candle aqui, tá? Deste candle aqui ser anulado e a gente poder ter esse pivô de alta aqui para buscar por uma compra. Tá? No gráfico diário, repare como é o contrário que acontece aqui. A média móvel vem apontada para cima, a exponencial de 9 períodos, e agora lá aponta para baixo. Então existe o mesmo setup, só que de venda aqui. Você pega, marca o candle que provocou essa mudança de curvatura. É um 9.1 de venda do Barry Williams também. E na perda dessa mínima, tu toma uma posição na ponta vendedora. Tá? Com o stop aonde? Stop logo acima desta máxima. E a gente pode esperar o quê? A gente pode esperar dentro do
momento atual, já que a gente já teve dois fundos, né, uma região de suporte definida por 2 fundos aqui, um retorno, uma expectativa de retorno para essa região aqui dos R$6. Esse é o cenário mais provável, no meu entender. Que o papel comece, ao invés de fazer uma tendência de alta, uma reversão de tendência de baixa para tendência de alta, comece a desenvolver uma tendência lateral aqui, onde ele não vai para nenhuma das duas direções, ele fica simplesmente caminhando de lado aqui dentro desta região, definida pelo topo em 12,80 e do fundo em 6,70. Seria teoricamente uma região interessante para a gente operar, visto que a amplitude dela é grande, né? Cerca de 100% aí, de um ponto até o outro. Tá? Bom, de qualquer forma, pessoal, analisando o gráfico diário, o papel tem tudo para voltar para essa região. E no semanal, dado esse sinal, visto que essa mínima já foi perdida, né, a gente tem sim também o semanal apontando para a mesma direção. Qual que é a marcação de topo aqui, pessoal? Como é que eu sei que um topo está sendo marcado? Um topo é marcado quando o mercado deixa de fazer máximas cada vez maiores e passa a fazer mínimas cada vez menores. Repare como dentro de todas essas 4 semanas, nenhuma vez o mercado perde a mínima da semana anterior. Já aqui o mercado acaba de perder a mínima da semana anterior. Tá? No mensal, pessoal, porém, eu acho interessante analisar os gráficos mensais. Tá? Dificilmente você vai ter um sinal falso num gráfico mensal. Um gráfico mensal para um sinal, para um setup aparecer num gráfico mensal, é necessário extrema força, tá? Um consenso muito grande aí entre os operadores de mercado. No gráfico mensal, repare que as médias ainda estão numa região bem longe. Região bem longe. Então a gente ainda teria espaço para o preço de buscar essas médias. Claro que se o nosso cenário se concretizar e ele armar uma lateralização aqui, essas médias podem ir caindo até se aproximar do preço aqui e a gente vai estar se encontrando com o que a gente conhece como correção no tempo, em que o preço não vai até a média, mas sim a média até o preço fica andando de lado. Tá? E dentro deste cenário, este padrão aqui, tá, de consolidação, seria um padrão de continuação de tendência. A gente poderia esperar muito bem as médias voltando para este patamar de preço. E aqui a gente buscaria por uma nova oportunidade de venda. Lembre-se que a tendência é de baixa no mensal também. A tendência de baixa, pessoal, em todos os prazos. Todos os prazos. Então, teoricamente, a gente teria que estar buscando por vendas. Por isso que eu apontei essa venda aí para vocês. Agora, eu vi muita gente comentando aí que IRB vai ter o balanço divulgado agora, dia 18. Dia 18 é o quê? Hoje é dia 15, dia 16 terça, 17 quarta, dia 18 quinta-feira. É isso, né? Quinta-feira. E o pessoal está com essa expectativa de que o papel pode subir no balanço e tal. Entenda uma coisa, pessoal. Dentro da análise técnica, a gente trabalha com um conceito, tá? Isso é um conceito da teoria de Down, né? A teoria que embasa toda a análise técnica, de que tudo está no preço. Nem sempre isso é verdade, tá? Eventos climáticos, né? Catástrofes, coisas que não podem ser conhecidas. Não tem como se adivinhar que vai ter, por exemplo, um tsunami, um terremoto, um furacão. Isso não está no preço. Agora, a maioria dos fatos relevantes e se encaixam os balanços aí dentro. Tá? Normalmente o mercado, os agentes de mercado de maior peso, que a gente conhece como insiders, já têm conhecimento das informações desse balanço. E eles, antes dessa informação chegar a público, são pessoas de dentro da empresa, tá, pessoal? São pessoas com informação privilegiada. Infelizmente isso existe no mercado, mas faz parte aí da maneira como o preço é formado. E essas pessoas, elas já estão se posicionando antes da hora, visando aí o entendimento delas de que o mercado talvez tome um rumo positivo ou negativo, dependendo desse resultado que elas já têm conhecimento e a gente ainda não tem. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês? Que o preço vai desabar em IRBR3? Não, pessoal, não é isso. Também não estou falando que o preço vai subir um monte. Estou falando para vocês não criarem expectativas com base em notícias, com base em achismos. Nada garante que esse papel vai subir, a gente não sabe como é que vem o balanço. A minha opinião sobre IRB,
Tá? A minha opinião sobre IRB. E aí já tem um vídeo aqui no canal onde eu comento sobre tudo o que aconteceu com o papel para ele ter chegado nesses níveis de preço aí absurdos. Né? IRB, fundamentalmente falando, ela está barata. Ela está barata. Com os dados que a gente tem disponíveis, e RBR3 está barata. Tá? Para um investimento de longo prazo, talvez seja interessante. Os problemas que a gente teve aí ao longo do tempo foram problemas de governança, foram os problemas com a gestão da empresa, que era meio fraudulenta. Tá? Meio não, muito. Né? Então, caso a empresa venha apresentar um balanço positivo, tá? Eu vou continuar com a minha opinião de que esse ativo está interessante para investimento de longo prazo. Mas cuidado, às vezes o mercado sabe alguma coisa que a gente não sabe. Portanto, sempre operem os gráficos. Sempre. Tá? Sempre operem os gráficos. Bom, eu vou encerrando por aqui. O vídeo já deu mais de 15 minutos. Um grande abraço, meus amigos. Até mais.